Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Primeiramente eu queria agradecer ao convite dos nossos colegas, porque é muito importante para que a gente possa ficar umas horinhas juntos e a gente possa, tanto vocês sair daqui edificados na palavra, como eu também, porque o alimento tem que ser para todos, concorda? Eu costumo dizer que eu sou um pouquinho diferente dos outros pastores, porque eu não costumo alterar a voz mais do que é o normal. Vocês estão vendo, porque vocês vieram aqui realmente para ouvir a palavra, e a palavra de Deus é que comanda, o Espírito Santo é que dirige a minha. Então não há motivo nenhum de eu ficar gritando para que vocês possam ser edificados ou não. Então eu costumo dizer que não precisa gritar para se ouvir a palavra de Deus. Glorificar a Deus, vocês podem gritar. Eu gostaria que uma coisa, antes de entrar na palavra, uma coisa que é muito importante, que sempre que a igreja possa ter, é que a igreja, para que ela seja realmente edificada na palavra e ela possa crescer a cada membro que está na igreja, uma coisa que é muito importante é que a gente possa separar as coisas espirituais com as coisas do mundo. Porque veja bem, se vocês vêm à igreja, vocês se dispõem esse tempo para agradar a Deus, e vocês misturam as coisas espirituais com as materiais, vocês acabam não se edificando na palavra. Então é importante que vocês, cada palavra lida, explicada a palavra, que vocês possam ter atenção máxima da palavra, porque a palavra é a única que penetra no coração de cada um de vocês e possa trazer o resultado desejado que cada um que está aqui veio fazer. Porque a palavra do Senhor, ela deixa bem claro, e relata na palavra de Deus também, que ela é viva, eficaz, corta igual uma espada de 2 gumes, e penetra no coração, no corpo, na alma da pessoa, ao ponto de separar a alma e o espírito. Então por isso que eu sempre digo, o que tem poder não é eu nem meus colegas, mas é a palavra do Senhor. Por isso que se não presta bem atenção em cada palavra, muitas vezes aquilo que você vem buscar não vai levar. Eu costumo dizer que até na maneira da gente fazer as orações, ou seja, aqui na igreja ou em casa, principalmente quando vai orar por alguém, é importante que todos saibam, o poder de Deus manifesta através do quê? Da palavra. Então quando você vai orar por alguém, ou vai vir à igreja e vai orar, sempre é importante você ter uma coisa na sua cabeça, porque tem pessoas que falam eu, não para mais, né? E se o poder de Deus é manifestado através da palavra, em 1 João já deixa claro, no céu está o quê? O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, tudo envolve o quê? O poder de Deus na palavra. Então, por isso que
quando vocês vêm à igreja, na hora da palavra, quem tem que ter um máximo de atenção, porque ali é que o poder de Deus vai manifestar. Porque pode se falar de qualquer coisa antes da palavra. Durante a palavra, tem que saber ouvir para que ela possa penetrar e ela fazer o efeito desejado. Então, por isso que antes da gente fazer qualquer oração, sempre é importante que a gente diga a primeira coisa: Senhor, eis-me aqui. Diga vocês: Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus. E depois diga: em nome do nosso Senhor Jesus, eu tomo posse da tua palavra, que é viva e eficaz, que pode penetrar no corpo de cada pessoa ou de cada membro que está aqui na igreja e separar tudo aquilo que não presta da sua vida para que saia. Em nome do nosso Senhor Jesus, com o poder da sua palavra e não o poder de homem. Vocês entenderam bem? Porque senão a gente, ao membro que nem tem muito conhecimento, ele pode ir na casa de alguém e vai fazer uma oração e muitas vezes não tem o efeito que ele achava que tinha que ter. Por quê? Porque falta de conhecimento da palavra. E uma outra coisa é você ter, uma coisa é o conhecimento da palavra, uma outra coisa é a palavra do conhecimento. Então a gente precisa realmente ter entendimento na palavra de Deus para que ela possa nos edificar, a mudar a nossa vida. Porque se a gente mistura as coisas espirituais com a nossa vida lá fora, mundana, a gente acaba blasfemando quem? O nome do nosso Senhor Jesus, ou do nosso Deus. Vocês todos conhecem os 10 mandamentos. A gente sabe muito bem que no versículo de número 7 deixa muito claro: o Senhor Deus não tomarás ou não terás como inocente aquele que tomar o nome do Senhor Deus aqui em vão. Então por isso que eu digo para vocês que tem que aprender a separar as coisas espirituais com as coisas materiais. Porque a lei espiritual, ela não tem nada a ver com a lei humana. É diferente. E muito diferente. A nossa sabedoria humana, a Bíblia relata que ela não provém de Deus, sim, provém do próprio homem. Muitas vezes a fé também é da mesma forma. Existe a fé que provém do espírito da natureza humana, e existe uma outra fé que vem de cima, que é do Senhor. Porque veja bem que uma coisa que tem pessoas que estão dentro da igreja, ela muitas vezes ela mora no lugar, o vizinho do lado é bem sucedido, tem uma boa casa, um bom carro, tem tudo, e ele nem sequer vem para a igreja e nem quer saber de alguém que fala de Deus para ele. Aí muitas vezes o membro, por falta de conhecimento da palavra de Deus, começa a criar até inveja do vizinho. Mas por que o meu vizinho, eu nunca vi ele sequer numa igreja, eu sei que ele não vai em nenhuma igreja, e ele tem tudo que ele precisa, e eu pago aluguel? Ou muitas vezes falta até as coisas para mim comer em casa. Veja bem, que eu acabei de falar, a sabedoria do homem, ela provém do próprio homem. Então ela tem a direito de adquirir tudo que você quer. Por quê?
a sabedoria do homem, ela nasce aonde? Lá em casa. A mãe e o pai, quando o filho nasce, ensina o quê? Ensina a falar, ensina a ler, escrever, ensina a comer, ensina tudo. Então tudo aquilo que a criança aprendeu ali, são sabedoria que aprendeu dentro de casa. Se a mãe vai na igreja ou não vai, ela vai ter que ensinar da mesma forma. Então a sabedoria adquirida do mundo vem lá de casa. A fé, mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o que o homem do mundo consegue através do espírito da natureza humana, não podemos ter inveja. Porque o que nós temos que ter é o Deus vivo para cada um de nós. Porque a palavra de Deus relata: quem é amigo do mundo ou das coisas do mundo, não é amigo de Deus. Então, por isso que eu volto a repetir: esquece as coisas do mundo. Se você quer viver para o mundo, você abraça as coisas do mundo. Se você quer viver uma vida com Deus, abrace as coisas espirituais, a tudo aquilo que pertence a Deus e não que pertence ao homem. Porque se não se misturam, aí acontece o quê? Uma igreja doente. Muitas vezes qualquer ventinho entra para o membro, porque ele está doente espiritualmente, não se enraiza na palavra, não tem conhecimento, cai fácil. Vocês abrem a Bíblia em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Aonde vocês, a gente vai, eu vou só ler 2 versículos aqui, e depois a gente vai ter uma outra passagem. Jeremias capítulo 18. Porque uma coisa que é muito, até que vocês acham nas suas Bíblias aí, uma coisa que é muito importante também, é que as pessoas todos conhecem que Deus que quer amor. Só que muitos se esquecem de separar o amor que é de Deus com o amor dos homens. Todos nós temos que ter plena consciência que o amor do homem, por ser egoísta, por sempre é por si próprio, ou no máximo por sua família. O amor de Deus é eterno. Veja bem que o amor de Deus é tão grande que Ele ama todos vocês. E nem todos que estão aqui amam uns aos outros. Você veja bem que diferença tão grande. E muitas vezes a gente acaba esquecendo de pequenas coisas que podem valorizar a nossa vida espiritual. Porque se você quer saber o tamanho do Deus que você sirva, é só a gente olhar de um lado e do outro, para ver tudo que Deus criou e colocou na nossa mão. E muitas vezes a gente se sente tão pequenininho, não sabendo nem por que a gente veio aqui. E a pessoa que se sente tão pequeno dessa forma, é porque não olha de um lado nem para o outro, para saber o que Deus fez e colocou na nossa mão. Por isso que a palavra de Deus relata que cada um de nós somos um membro do corpo de Cristo. Tem pessoas que é um membro, mas um membro afastado. Não pode. Veja bem essa passagem de Jeremias, que ele vai nos dar grande exemplo, trazendo para hoje na nossa vida aqui. Aonde diz, todos acharam? Amém. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Tem Bíblia que é um pouquinho a tradução diferente. Veja bem, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Para por aí. Aí eu pergunto para vocês: na casa do oleiro era um ponto de pregação?
Não. Na casa do oleiro era uma igreja? Não. Na casa do oleiro tinha lá um evangelista, alguém a falar a palavra de Deus? Não. Mas por que Deus falou para Jeremias: desce à casa do oleiro, lá você vai ouvir as minhas palavras? Por que ele falou? Você veja bem que aqui deixa claro que Deus pode falar com cada um de vocês e comigo de várias formas. Para Jeremias, ele pediu para descer a casa do oleiro. A Bíblia, cada palavra pode falar com cada um de vocês individualmente. Para Jeremias, ele falou: desce a casa do oleiro, lá você vai ouvir as minhas palavras. Glórias a Deus. Esse versículo, primeira coisa, ele pede para quê? Para descer. Aleluia. Porque tem pessoas que ela vem à igreja, mas ela não tem entrega total. Espiritualmente, ela sempre anda de salto alto. E aqui já deixa claro. Primeiro tem que descer. A mesma história o Senhor Jesus falou para Nicodemo. Porque Nicodemo, vocês conhecem a palavra de Deus, ele também era um homem muito estudioso. O Senhor Jesus disse para ele o quê? Nicodemo, que pode nascer de novo, quer dizer, começa de baixo. Começa lá de baixo. E muitas vezes é melhor que a gente comece de baixo e continue correto, ou começar da onde está para cima, se já vem fazendo as coisas tudo de forma errada. Veja bem que na casa do oleiro, quando Jeremias chegou lá, o oleiro estava fazendo o quê? Um vaso. Se o oleiro estava fazendo o vaso, quando Jeremias se aproximou do oleiro, que era um profissional na área, ele tirou a atenção do vaso que estava fazendo e prestou atenção em Jeremias. Aconteceu o que com o vaso? Quebrou. O que quer dizer isso? Que a gente, quando está na igreja, tem que ter o máximo de atenção para que não acontecer, que o vaso possa quebrar. Continuando, o vaso, para que o oleiro faça ele o vaso, a massa que é preparada para fazer o vaso, isso tem que estar mole, concorda? O oleiro massa, a massa tem que estar mole para ele fazer o vaso. Como o vaso se quebrou, o oleiro voltou a amassar a mesma massa, preparou-se a massa de novo e reconstruiu um novo vaso. Reconstruiu um novo vaso. O que eu quero dizer com isso? Que enquanto vocês estão na presença do Senhor, o Senhor pode fazer cada um de nós, não por 2 vezes igual o oleiro fez o vaso, por várias vezes. Mas enquanto vocês estão na presença de Deus, enquanto estão na presença de Deus. Agora, o mais interessante dessa passagem é que quando o vaso ficou pronto pela segunda vez, o vaso não estava pronto para o uso, ou estava? Não. O vaso estava pronto, mas faltava algo. Faltava algo. Ele estava pronto pela mão do oleiro, mas não podia ser usado. Podia ser usado? Não. Estava mole. Agora, veja bem, o vaso para ficar pronto, ou vocês,
o membro, para ficar pronto, o vaso tem que ir o quê? Ir ao forno. Ele ir ao forno, ele vai ficar pronto para o uso. Antes de ir ao forno, não fica pronto. O membro da igreja, para ficar pronto, precisa ir à luta. Precisa passar pelo deserto para saber se está pronto. Porque o vaso, quando ele vai ao forno, o homem sabe que ponto tem que tirar de lá, para que ele não queime. Para que ele não queime. Agora tem pessoas que o Senhor lapida e ele não sai do lugar. Ele fica gordinho de ouvir a palavra, mas não quer ir à luta. Ele só quer ouvir. Você já pensou se cada um só ouvisse e ninguém passasse a palavra, ou procurasse ter um tempinho para ensinar alguém ou evangelizar alguém? Como é que seria? Como é que seria? Se vocês prestem atenção sobre essas palavras do vaso, porque vocês vão ver que são detalhes que podem consertar a nossa vida. Será que não tem alguém aqui dentro da igreja que está passando por isso? Ou pode passar? Você veja bem que a parte importante do vaso, que quando o vaso estava pronto, tinha passado pelo forno, eu pergunto para vocês, enquanto a massa estava mole, o oleiro conseguiu refazer o vaso? Não conseguiu? Eu falei que quando vocês estão na mão do Senhor, Ele pode também refazer por várias vezes. Agora, a revelação dessa palavra começa após o vaso estar o quê? Pronto para o uso. Aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo. E tudo é bíblico. Tem muitas pessoas que ele vem à igreja, passa um tempo, se afasta, e essa palavra pode fazer uma grande correção, e nunca mais ele sequer passa pela cabeça de se afastar da presença de Deus. Porque uma coisa que o membro tem que entender, nós todos temos que entender, é que o vaso ficando pronto para o uso, ele não pode quebrar mais. Ele não pode quebrar mais. Ele já foi ao forno. Ele já foi ao forno. O que significa isso? Não podemos afastar da presença de Deus. Aí eu pergunto para vocês, o vaso estando pronto, se por um descuido qualquer, ou por alguém que se afasta da presença de Deus, e o vaso se quebrar, depois de pronto, já passou pelo forno, e ele se quebrar, o oleiro tem como refazer o vaso de novo? Pergunto. Analisa vocês também. O que acontece com o vaso se ele está pronto para o uso e você derruba ele? Vai quebrar. Se fazer isso igual meu colega ali falou, membro, aí já pensou em jogar o membro fora? Veja bem que o vaso caiu depois de pronto e passado pelo forno, ele caiu, se quebrou. O que acontece um vaso depois de pronto? Não dá para refazer mais na mão do oleiro. Não dá. O que acontece? O que acontece se você afasta da presença de Deus? Lá fora você vai quebrar a cara, vai cair no mundo. É o que está acontecendo com o vaso. Estava pronto, se afastou, quebrou o vaso. Quando volta o quê? Remendado. Porque o vaso, depois de pronto, você consegue juntar os pedaços do vaso e refazer o vaso. Juntando os pedaços, você vai refazer o vaso. Mas vai ficar o quê? Todo remendado.
Não é mais o primeiro vaso. Isso que vocês têm que entender. Não é mais o mesmo vaso. É um vaso que? Remendado. Veja bem que o vaso remendado, ou aquele que afastou da igreja, ele vem para a igreja. Chega aqui o pastor, o obreiro, o evangelista, vai voltar a fazer um novo trabalho naquele vaso. Vai consertar tudo aquilo que estava estragado, que ele se quebrou lá fora. Ele volta para a igreja, eles vão consertar ele. Vai passar um novo barro, ou quer dizer, uma nova palavra no membro, para refazer com que fique um vaso perfeito por fora. Entenda bem? Por fora. Ele vai entrar naquela porta, aparentemente ele tem um vaso perfeito, mas por dentro está como? Remendado. Por isso que tem que prestar atenção nas coisas relacionadas às coisas espirituais, para que não aconteça, porque isso é bíblico. Quem pode consertar você, vaso quebrado, remendado, ficou bonito por fora, por dentro, quem pode? Só você e Deus. Só você e Deus. Por isso que tem que ter muito cuidado, porque não adianta nada eu vir aqui falar coisas bonitas, maravilhosas, ou enfim, fazer com que vocês gritem tudo. Quando saem lá fora, vai sair do mesmo jeito. Eu não gosto disso, porque o Senhor pode cobrar de mim, e eu não vou pagar isso, porque eu vou fazer as coisas corretas. Todos estão entendendo? Porque tem muitos que até pedem para colocar a alça no vaso, para ser carregado. Quando cai, o primeiro que quebra, o que é? A alça. Então há um grande perigo com respeito nas coisas espirituais, que a gente pode perder a salvação por falta de quê? Conhecimento da palavra de Deus. Porque se você vem à igreja e você presta atenção em cada detalhe da palavra, você se conserta. Aleluia. Para que você tire essa dúvida desse versículo, abra lá em Hebreus 6. Depois nós vamos. Hoje não vai passar um terço do que eu separei, mas vamos lá. Todos abriram? Hebreus, é bem quase no finalzinho da Bíblia. 6. Então diz assim: é impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo avindouros. Presta atenção agora nesse versículo 6. É aquilo que eu falei hoje. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Todos entenderam? Veja bem que muitas vezes essa passagem ela dói muito, mas ela é importante para a igreja porque ela conserta. Porque nem muitas vezes a gente comparece numa reunião da igreja ou no culto e a gente quer ouvir coisas que agradam a quem? A gente. E para que nós possamos seguir os caminhos,
certeza que andamos na presença do Senhor, precisa ouvir aquilo que a palavra quer dizer, não muitas vezes aquilo que a gente quer dizer. Você veja bem que aqui é provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Quer dizer o quê? Você sabe de tudo aquilo que pode vir, você conhece tudo, você conhece tudo, e diz assim: e caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento. É aquilo que eu comentei com vocês. Eu acho que tem que ficar bem claro, para que vocês entendam. O dia que vocês não querem ficar mais na igreja, nações para Cristo, vocês vão procurar outra igreja, mas não se afastem da presença de Deus. Porque senão acontece isso que estamos falando hoje. Porque, veja bem que o Senhor, Ele gosta que todos nós possamos ter um entendimento e saber o que procede do mundo e o que procede dele. O que procede do mundo e o que procede dele. Glória a Deus. Porque há muita coisa que glorifica o homem. Muitas coisas. E a gente tem que aprender o que glorifica o homem e o que glorifica a Deus. Porque veja bem, a palavra de Deus deixa muito claro que uma ferramenta muito importante da nossa vida é os dons espirituais. Aleluia! Porque para cada um de nós, Deus dá um dom, ou vários dons espirituais para cada um. Agora, o que a gente tem que entender é que os dons espirituais, ele não tem nada a ver com os dons humanos ou do mundo. Não podemos misturar isso. Por quê? Tem dona de casa que ela tem dons para cozinhar, para lavar, para costurar. O homem tem dom para várias coisas, uma ferramenteira, outros. Todos os dons que glorificam quem? O próprio homem. Os dons humanos, aquele que pertence ao mundo, ele glorifica o próprio homem ou aquele que é beneficiado por aquele dom. Se você tem um dom de algo que você possa ganhar um bom dinheiro e sustentar a sua casa, glorifica quem? Você e sua família. Os dons espirituais glorificam quem? A Deus. Então veja bem que a gente só consegue andar nos caminhos do Senhor quando começar a separar água limpa com água suja. A água que vem do Senhor é limpa e não tem mácula nenhuma. O do homem é de pouca duração e sempre suja. Porque o que acontece hoje, eu costumo até, é meio chato falar, mas tem muitas igrejas que transformou os membros da igreja, o prédio, tudo num ponto de comércio. Não se fala mais das coisas espirituais, conforme a Bíblia relata. Tudo que se prega na palavra de Deus, a igreja que transforma um ponto de comércio, tudo que se fala da palavra é usado com má intenção. Aleluia! Para quê? Para mexer com a mente do membro e ele poder se manifestar financeiramente. E todos que vêm à igreja vêm para quê? Para ter certeza que ele vai aprender o caminho que ele tem direito à salvação. Para que vocês entendam melhor um pouquinho sobre os dons, abre lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Todos já?
1 Coríntios 12. Na minha Bíblia está na 1513. Então veja bem que eu prefiro falar compassado de forma que todos entendam, para que vocês realmente possam chegar em casa, até ler aquilo que nós leu e refletir aquilo que eu falei. Porque eu tenho certeza que nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Você não vai sair da presença de Deus. Igual o pai que abandona o filho. Nenhum. A não ser que o filho for desobediente. Eu tenho certeza que aqui não tem nenhum. Então veja bem. Acerca dos dons espirituais, que diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. O que quer dizer isso? Não misture as coisas. Não é isso? Não sejais ignorantes. E é o que acontece hoje. Não pode. As coisas espirituais são espirituais. As coisas do homem são do homem. O que o homem sabe da vida dele é o próprio Espírito do homem. É o próprio Espírito do homem. Você, para saber as coisas de Deus, que é o próprio Espírito de Deus. Então há uma diferença muito grande nisso tudo. Veja bem, então não sejais ignorantes. Não misture as coisas. É bom que você tem que ter os dois, para que você viva ainda aqui. Você precisa dos dons para que você tenha o ganha-pão. Mas quando você vai cuidar da parte espiritual, aí você tem que saber o que glorifica a Deus. Aí é disso que nós estamos falando. Veja bem no versículo de número 2: sabeis outrora, ou antigamente, quando eres gentil, ou quando não era convertido, ou vivia no mundo, ou agradava, ou convivia com obras mortas, ou com coisas criadas pelo homem, deixavas de se conduzir vós pelos ídolos do mundo. Por quê? Você se deixava ser conduzido por dons do ser humano, ou da natureza humana, ou do espírito da natureza humana, que não tem nada a ver com os dons espirituais. Segundo eras guiado. Agora preste atenção bem no versículo 3, porque isso pode mudar a vida de cada um de vocês. E é um versículo só. Por isso que eu falo, preste atenção, porque é uma palavra que pode mudar a vida de cada um. Não é a Bíblia inteira, é a palavra. Veja bem: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anatema. O que quer dizer isso? Maldito. Eu sou limitado no versículo. Quer dizer, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anatema. Alguém que está aqui na igreja, que tem plena consciência, não é loucura, que tem plena consciência, tem coragem de falar para Deus ou para o Senhor Jesus: o Senhor é maldito? Tem alguém que tem plena consciência? Estou falando, pode existir um doido. Tem coragem de dizer: o Senhor é maldito para o Senhor Jesus? Eu acho que não. Por isso eu falo, presta atenção. Agora veja a resposta no complemento do versículo. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão através do quê? Está vendo? Muitas vezes você lá em casa brigou com o vizinho, brigou
briga com o colega, fica com raiva, amanheceu o dia de mau humor, de várias formas, e você coloca o nome do nosso Senhor Jesus em vão. Quer dizer que você está falando o quê? Está dizendo maldito Senhor Jesus. O nome do nosso Deus, ele não pode ser falado de qualquer forma, ou em qualquer lugar. Se você quiser brigar com o seu vizinho, ou quer fazer coisas erradas que pertencem ao homem, faça sozinho. Mas não coloque o nome do Senhor Jesus em coisas sujas. Porque tem pessoas que vêm dentro da igreja, ele acaba de sair, aí chega ali um cutucãozinho que leva no carro, ou alguém que maltrata ele, ele já começa, em nome do Senhor Jesus, tem certeza disso? Não pode. Veja bem, não adianta nada você trazer até a cama aqui na igreja, mas se não souber a forma que sempre tem que ser tratada as coisas espirituais, você acaba perdendo a salvação. Por isso que a Bíblia relata que é muito importante o conhecimento da palavra de Deus para cada um de nós. Por isso que eu digo, alguém que tem plena consciência tem coragem de dizer maldito Senhor Jesus? Não. E como pode falar o nome do Senhor Jesus? Tem que estar como? Através de quem? Do Espírito Santo. Agora você acha que o Espírito Santo vai se meter em coisas sujas suas? Ou minha? Ou nossa? Não. Não pode. Então veja bem que são coisas que ele vem para consertar a nossa vida. Vem consertar a nossa vida. Não podemos chegar em qualquer lugar e usar o nome do nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus, de forma errada. Porque estamos blasfemando o nome do nosso Senhor Jesus. Estamos blasfemando. Porque o que a gente tem que entender é que Deus, muitas vezes, Ele, por cuidado de cada um de nós, Ele muitas vezes puxa a orelha, e a gente é conhecedor da palavra de Deus, e Ele pode fazer com que aquele que blasfema o nome do nosso Senhor Jesus aconteça igual muitos no passado aconteceram. Muitos. Aleluia, Deus. Então por isso que é importante que a gente sempre preste atenção, para que a gente não venha cair em coisas que possam destruir a nossa vida espiritual. Porque a gente mesmo sabe, vocês é conhecedor disso, quando Deus quis tirar o povo do Egito, o que Deus fez? O que Deus fez? Vocês conhecem essa passagem? Eu sei que o horário está passando, mas já vou terminar. É só uma palavrinha. Quando Deus foi tirar o povo, os filhos de Israel do Egito, o que ele fez? O faraó não queria deixar. Não queria deixar. Deus queria tirar. Porque o povo de Deus estava servindo como escravo no Egito. O que Deus fez? A palavra de Deus deixa claro. A primeira coisa que Deus fez foi mostrar para o faraó. Ele fez com que todos os primogênitos morressem. Todos. Matou todos. Tanto dos animais como dos seres humanos. Aí que o faraó acordou e concordou que os filhos de Deus saíssem e deixassem de ser escravos no Egito.
veja bem que Deus faz a justiça correta. Aí muitos perguntam assim, mas como pode morrer muitas pessoas inocentes? Quem não queria deixar o povo sair era Faraó. E por que os outros morreram? A gente tem que analisar a nossa vida. Você veja bem que Faraó só concordou que o povo saísse do Egito para a terra prometida depois que foi morto todos os primogênitos. E o Senhor Deus fez com que o seu povo não fizesse o atalho para chegar mais rápido na terra prometida. Ele fez o povo passar por onde? Pelo deserto. Por isso que eu falei no começo, não tenha inveja do vizinho lado esquerdo, nem do direito. Porque muitas vezes, se nós queremos ter certeza de que vamos viver junto ao lado do Pai, nós precisamos muitas vezes fazer aquilo que Deus fez com seus filhos, tirando da escravidão para a terra prometida. Veja bem que o povo pelo deserto, quando passava, para que vocês tenham noção do tamanho de Deus que vocês servem, eu acho que muitos aqui conhecem a passagem. Como é que o Senhor Jesus, o Deus vivo, porque o Senhor Jesus, desde a criação do mundo, ele já existiu. Agora era o verbo que fez carne, mas ele já existiu. Veja bem que quando Deus quer cada um de nós seja guiado e protegido por Ele, Ele tem sua forma de guiar. No deserto, o que Deus fez para guiar o povo no deserto? De dia, tem uma nuvem, uma coluna de nuvem que a protegia eles. Você veja bem o tamanho do nosso Deus. Aquilo que Ele quer viver em cada um de nós. De dia, uma coluna, uma nuvem que a protegia no caminho do deserto. Porque todos sabemos que o deserto é muito quente. À noite, o que? Uma coluna de fogo. Para que o povo pudesse andar dia e noite. Dia e noite. O que eu quero dizer com isso? É que nós, aquele que realmente sai do mundo e está disposto a servir a Deus, tem que dia e noite vigiar. Porque senão você cai muito fácil. E depois, com o vaso remendado, é difícil. E veja bem que o poder de Deus foi tão grande na travessia por 40 anos no deserto, que o povo tinha sede, não tinha? Se no deserto não tinha água, como é que o povo bebia água? Através do quê? De uma pedra, tem uma Bíblia, outro fala rocha. Você veja bem que o Senhor Deus fez com que os 40 anos que o povo ficou no deserto, Ele fez com que tanto a nuvem de dia como a nuvem de fogo à noite acompanhava todos da congregação durante os 40 anos. E uma pedra que vocês conhecem, que Moisés tocou com seu cajado, com seu cordão, ele saía água para sustentar o povo e os animais. Você veja bem, quando Deus quer algo para nós, o que Ele faz por cada um de nós? 40 anos no deserto, ninguém morreu de fome, nem de sede. Só morreram aqueles que eram desobedientes à palavra de Deus. Porque aquele que era obediência à palavra de Deus, a Bíblia relata que
caía o maná. O maná não caía para todo mundo. Caía onde? Na porta da tenda de cada um da congregação. E caía como? À noite, através do orvalho. E a Bíblia relata que esse maná que caía era uma sementinha branca amarelada, para uma aproximação de cor, que ali eles faziam toda a comida com o quê? Com aquela sementinha. Ela se multiplicava de forma que ninguém entendia. E assim o Senhor pode multiplicar aquela coisa mais pequenininha que vocês têm e fazer com que fique grande, para que essa pedra que chamava Cristo, que acompanhava eles, possa acompanhar cada um de vocês e nada vai faltar. A Bíblia relata também que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando aquela pedra ela acompanhava a congregação, o Senhor Jesus e o Deus vivo falou para Moisés e Arão, que era o irmão de Moisés: vocês reúnem a comunidade, todo o povo da congregação, chame eles perto da pedra e fale com a pedra que ela vai jorrar água para que beba vocês e os animais. Vocês e os animais. O que aconteceu com Moisés? Moisés não falou com a pedra. Moisés reuniu todo o povo, a congregação que a Bíblia relata, e falou o quê? Ele, por isso que eu falei no começo, o que glorifica a Deus e o que glorifica o homem. Porque Deus falou para Moisés que era para chamar o povo em volta da pedra e falar com a pedra que ia sair água para o povo. Moisés fez o quê? Ele feriu a pedra por 2 vezes. Por 2 vezes. Por isso que a palavra de Deus relata que o Senhor recolheu Arão, o irmão de Moisés, recolheu ele, não deixou ele mais acompanhar para a terra prometida, porque desobedeceu a palavra de Deus. Ele pediu para que reunisse o povo e falasse com a pedra que ali ia jogar água, não era para ferir a pedra. Por isso que eu falei hoje, presta atenção na palavra, porque muitos aqui estão esquecendo que todo alimento vem através da palavra. Isso com relação às coisas espirituais. Tem alguns aqui pegando e estão furando a pedra para tirar água. E o Senhor pediu para fazer o quê? Para falar com ele, não era para furar ele, porque aquela pedra era o próprio Cristo. E muitos hoje quer furar a pedra, quer tirar água na marra. E ele falou que é só falar. Então, o dia que você tiver pleno conhecimento concreto, cada um de nós, eu também, com meus colegas, a gente vai valorizar a palavra de Deus de outra forma, conforme ela tem que ser vivida. O tempo estourou, mas primeiramente eu queria agradecer a Deus e ao Espírito Santo, porque eu tenho certeza que o que a gente fala é porque Ele permite, e agradecer aos meus colegas e agradecer a cada um de vocês. Aleluia. Porque eu tenho certeza que amanhã a vida de cada um de vocês vai mudar. Amanhã cedo eu gostaria que quando vocês levantar, dissesse: Senhor, eis-me aqui, e passa a meditar essas palavras. E nunca passe pela cabeça sequer de fazer algo diferente do que os meus colegas
e a palavra de Deus ensina. Porque vocês vão ver que tudo vai mudar. Agora, abaixa as cabeças e vamos fazer uma oração em cima da palavra de hoje. Senhor, obrigado, Senhor, porque aqui estamos para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus e do Deus vivo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque cada membro que está aqui na igreja hoje, eu tenho certeza que amanhã eles vão pensar, é um outro dia, é uma outra palavra. E tenho certeza, Senhor, que eles vão procurar andar nos seus caminhos e nunca mais passar pela cabeça deles de ser um vaso quebrado, todo remendado. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que cada um deles vai seguir os passos conforme a sua palavra instrui, não a minha, mas a sua palavra. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra ela é viva e eficaz e vai penetrar no coração e na alma de cada membro que está aqui nessa igreja, e que o Senhor possa com essa palavra curar, para que essas pessoas nunca sequer passem pela frente da casa dela qualquer doença, qualquer coisa desse mundo que possa atrapalhar eles na vida espiritual. Por isso, Senhor, dê muita sabedoria a eles, dê entendimento na palavra, dê conhecimento da palavra, dê amor à palavra, dê tudo aquilo que eles precisam, Senhor, para que eles andem somente através da sua palavra, para que eles possam aprender a glorificar a Deus e não a homem nenhum, para que eles possam ter certeza que o amor do Senhor está com cada um de nós, e que assim seja, que as palmas de hoje sempre vai glorificar o nosso Deus.